ficar contigo aí. Tá, perfeito. Tu tem que autorizar só, Cláudia, que grave. Ah, tá, continuar. Beleza, dei já o play. Podemos começar? Curti. Contigo. Tá bom, então. Bom, primeiro, então, né, quero agradecer a Ana Clá, que fez aí, intermediou nosso contato, né? É sempre uma amiga, uma colega muito querida, e também a Mayra e o Clécio, né, por esse momento. É muito bom poder vê-los, né? Mesmo que online, né, gente? Mas acho que é importante também a gente poder ter esses momentos e poder se reencontrar e discutir um pouco com os alunos, né? Então, muito bom dia a todos. Espero poder contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês para a área de administração. A minha formação é administração, mas a minha formação do século passado é em administração hospitalar. Então, eu trabalhei durante muitos anos, né, na gestão de hospitais. E hoje eu atuo como professora no curso de administração, como professora no curso de medicina e como coordenadora no curso de medicina. Então, justamente porque eu fico lá com um pé para cada lado, né, entre a gestão e a área da saúde, então acabo tendo esse duplo papel. E durante 4 anos, né, eu fiquei como presidente no Conselho Regional aqui do estado. Antes tinha ficado 4 anos como vice-presidente de finanças, depois da parte administrativa e depois como presidente. E uma coisa que me motivava sempre a estar nesse espaço e até hoje a dar uma contribuição, primeiro, acho que sempre foi o meu envolvimento com o trabalho voluntário, que foi algo que eu sempre fiz durante toda a minha história. E depois, desde que eu me formei na administração, eu sempre achava que o nosso reconhecimento enquanto administradores e o nosso vínculo com a profissão, ele era muito frágil. E até porque eu vinha de dentro, né, de um lugar da área médica, onde os médicos têm um poder muito grande, um vínculo com a profissão muito grande, né? E aí eu ficava pensando, por que a gente também não pode ter? E isso acabou me mobilizando, né, para ir até o conselho, para incomodar eles. Na época eu queria já criar alguma câmara específica de gestão em saúde. E depois acabei, né, então ficando como conselheira. E eu acho que eu vou trazer um pouquinho para vocês do que é o papel do conselho, o que a gente faz também no Conselho Federal, que é onde eu estou hoje, porque desde o início do ano passado, né, eu fui eleita no estado do Rio Grande do Sul para ser conselheira federal. Então eu estou lá como diretora de formação profissional, e aí também posso falar um pouquinho aí para os profs e para os alunos, porque a gente está nesse momento trabalhando, inclusive, junto no Conselho Nacional de Educação, também à distância, viu, Mari? Fazendo reunião com eles para definir... Eu falei que eu não aguento mais um. Para definir os ajustes nas diretrizes curriculares nacionais do curso de administração. Então, a gente tem se reunido sistematicamente para fazer isso também. E isso fica dentro da diretoria que eu estou lá no Conselho Federal, né, que é a Diretoria de Formação Profissional. Então, gente, a ideia é poder passar um pouco para vocês esse panorama, o que a gente trabalha no conselho, a importância, acho que, dessa representação profissional. A gente tem visto todo o tempo, né, o quanto que as profissões têm sido questionadas, atacadas. Isso não é só a administração, todas elas, né, por conta de, principalmente, né, de coisas do modelo do país. Então, os próprios sindicatos, a gente não tem mais obrigatoriedade de ter sindicato, alguns já questionam hoje a obrigatoriedade dos conselhos. E a gente sempre tem que pensar assim, o que o conselho faz, né? Qual é a representatividade que ele tem, qual é o seu papel e o que a gente pode fazer, então, para que mude, para que seja diferente, para que a gente tenha uma boa representatividade. Então, vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre todo esse contexto e também, assim, eu não sei daí, Clécio e Mayra, se eles participam pelo chat, se a gente deixa as perguntas para o final, daí vocês me dizem. Qualquer coisa, se quiserem interromper também e perguntar, não tem problema nenhum, tá? Porque eu adoro essa interação. Então, bem tranquilo, como vocês acharem melhor, tá? Cláudia, acho que assim, fica a teu critério. Eu concordo contigo também, prefiro que interrompam para a gente ter mais, não ser um monólogo, como eu costumo falar. Então, pessoal, a princípio está liberada qualquer intervenção a qualquer momento, né?
Eu vou ficar de olho no chat, porque eles Tá gostam do bom. chat. Apesar de eu não gosto, eu esqueço do chat. Mas o Clécio me ajuda e vamos ficar de olho ali no chat para ver se aparece alguma coisa. Isso, se aparecer qualquer coisa, daí vocês A gente te me chamem, avisa. porque eu não tô daí olhando o chat ali. Sim, pode deixar. Tá bem. Bom, gente, então, a minha Câmara, hoje que eu tô lá no Conselho Federal, né, nós somos 3 membros participantes, então eu tô como diretora, o meu vice-diretor é o administrador Mauro, então ele é lá do Pará, depois a Ellen, então de Roraima, né, porque a gente diz Roraima e eles corrigem a gente, é Roraima, né, então a gente vai aprendendo. E aí a gente tem toda uma equipe lá dentro do Conselho Federal também que trabalha conosco, que é a administradora Sueli, então, que faz, né, toda a parte executiva do trabalho, o Gilmar, a Ângela e o Gabriel. Então, o que a gente tem, né, dentro deste grupo? A gente trabalha muito assim, com toda a questão do ENAD, e levantar todos os dados do ENAD, analisar. Então, esta equipe que aparece aqui para vocês, né, eles fazem todo esse trabalho, Gilmar, Ângela e Gabriel, assim como todos os dados do censo, todas as informações e tudo que tiver, assim, a um administrador que está questionando o seu registro e que não resolveu no seu conselho, no regional, vai para o federal. A gente também, no conselho, a gente registra administradores, a gente registra muito das profissões que são próximas, então relações internacionais, turismo podem se registrar, assim como os tecnólogos de toda a área de gestão podem se registrar e mestres e doutores em administração. Só que todo mestre e doutor que é registrado passa por uma análise da minha Câmara lá de formação. Então, eles fazem toda a análise do currículo dele, fazem análise, né, se tá lá tudo certinho em relação a CAPES, e depois, então, ele pode ganhar esse registro, né? Então, o que a gente vai falar um pouquinho, né, e vai pensar aí nesse contexto? Quais são os desafios que a gente tem, né, pensando na administração e principalmente pensando nesse contexto que a gente tem, que é tão diverso, tão diferente, né? E falar um pouquinho do conselho, da profissão, né, e também eu vou apresentar um pouquinho para vocês o que a gente está fazendo de programas lá junto na CFP. E o que é importante, eu tenho participado de vários momentos assim de live, e o pessoal perguntando, como é que fica a administração neste momento, né? Que a gente está vivendo a pandemia, o que vocês acham nesse sentido? Eu acho que é mais importante ainda, porque a gente tem visto que todo momento onde não tem gestão é onde a gente tem os maiores problemas, aonde a gente tem corrupção, e a corrupção ela acontece por quê? Porque não tem gestão, ela dá espaço para o negócio ser muito mal feito, né? Aí a gente tem o tempo inteiro os momentos de corrupção por falta de gestão, por falta de organização, de planejamento. Então, eu tenho sempre dito que eu acho que a administração é uma profissão que se reforça muito nesse momento, que a gente consegue realmente ver a importância. E aí, quando eu puxo a brasa mais para o meu assado, ainda que é gestão em saúde, eu digo, gente, se a gente até então, alguém questionava a importância de um gestor dentro de um hospital, de uma unidade básica de saúde, nesse momento, todo mundo está se dando conta do quanto que precisa, porque a gestão tem feito muita diferença, né? E principalmente nesse contexto, a gente consegue ver o quanto que os lugares mais organizados, hospitais organizados, com planejamento, com boa gestão, o quanto que eles estão bem estruturados e estão conseguindo passar todas as dificuldades, né? Estão conseguindo reverter esse momento tão difícil, porque daí tem a questão financeira, econômica, de pessoal, então são várias questões, né? E aí a gente vê a gestão em tudo isso também. E aí, para pensar um pouco, né, nesses desafios aí da administração, né, como é que o conselho também tem se colocado frente a isso? A gente criou aqui no Conselho Regional, todo um sistema de divulgação, principalmente para mostrar o que os administradores estavam fazendo em diferentes contextos, principalmente assim, eu quero pegar a área do comércio, quero pegar a parte de revendas de automóveis. Então, a gente fez vários vídeos, né, mostrando isso e mostrando como que cada um estava desafiando o próprio momento, revendo as suas práticas e podendo, principalmente, mostrar o que ele pode fazer de diferente. No Conselho Federal, a gente tem toda semana também feito isso, divulgado, e uma outra ação que tem sido super legal
se criou todo um grupo de administradores voluntários para dar assessoria e consultoria. Eu sei que as universidades também estão bastante mobilizadas nesse sentido, mas para dar assessoria para micro e pequenos empreendedores que também estão sofrendo muito no momento de pandemia, né? Então, esse contexto, assim, acho que tem duas coisas, a Mayra já me conhece um pouco, né? Eu sou bastante positiva, sempre muito otimista. Eu acho que tem duas coisas muito legais que estão acontecendo. Uma que é a colaboração, que a gente vê esses grupos se reunindo e querendo se ajudar e querendo se apoiar, e outra que é reforçar o papel também da nossa profissão dentro da gestão. Então, acho que a gente tem conseguido mostrar essas duas coisas, né? E quem sabe a gente ainda vai ter outras coisas mais positivas para depois de tudo isso, né? E aí, gente, para trazer um pouquinho para vocês, né, que estão aqui, alunos de primeiro semestre, ouvindo, né, e pensando, será que eu escolhi o curso certo? O que que eu vou fazer, né? O que que eu vou trabalhar enquanto administradora? Então, acho que eu sempre gosto de trazer esse histórico da profissão. Primeiro para pensar o quanto que a gente é jovem ainda, né, Mayra? Bem jovem. Então, Muito. a profissão começa lá em 1952, né, o ensino da administração no Brasil. Apenas em 65 a gente vai ter o reconhecimento da profissão, e aí a Lei 9659, então, que regula a profissão de administração. Então, se a gente pensar na questão de tempo, né, vamos aí fazer 55 anos, a recém de profissão reconhecida. Olhando para outras profissões, a gente vê que ainda é bastante jovem. A gente entende, né, que lá na década de 40, com todo o movimento de desenvolvimento do país, se acentua essa busca pela mão de obra qualificada, né? E claro que olhando um pouquinho também do contexto internacional, a gente sabe que os cursos de administração são criados muito olhando o modelo americano, né? E que já tinha muito forte essa ideia, já tinha desenvolvimento muito forte nessa área de gestão. Então a gente vai, né, nessa linha. Em 83 a gente tem também a criação da OLA, que é a Organização Latino-Americana de Administração. Então, isso para vocês terem uma ideia assim, ó, dos tempos, né? Em 66 se estabelece o primeiro currículo de administração. A nossa diretriz, que a gente está hoje ainda, né, com as disciplinas, com o curso organizado, ela é de 2005, então ela já tem 15 anos. Por isso também a necessidade de revisitar essas diretrizes e poder atualizá-las, né? Em 73 a gente tem a criação aí da ANPAD, né? Então, que é a Associação Nacional dos Cursos de Pós. Em 91 a gente tem a ANGRAD, então, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação. Eu fiquei por 10 anos também na diretoria da ANGRAD, saí agora, né, em janeiro, e o Adroaldo, que está lá agora, né, professor aí da PUC também, que está lá na ANGRAD representando o Estado. E é um trabalho muito interessante, porque eles trabalham todo o tempo, né, junto às instituições de ensino superior, principalmente, né, tentando sempre apoiar e desenvolver a questão da qualidade do ensino superior. Então, isso é bem importante. Lá em 96, a gente conseguiu cada vez mais intensificar essa parceria entre o Ministério da Educação e o Conselho Federal, tanto que depois isso seguiu, né, em 2006, 2005, todos os processos que foram as revisões das diretrizes curriculares do curso. Agora também o Conselho Federal, junto com a ANGRAD, também estão participando, né, dessa revisão das diretrizes curriculares, né? Então, são coisas que a gente vê que tem aí sempre essa parceria muito forte, né? E aqui só para a gente pensar um pouquinho no que é o tamanho do curso, onde a gente está entrando, né? A gente tem mais de 1.700 instituições de ensino superior, mais de 2.970 cursos autorizados, passamos de 700 mil ingressantes, 520 mil vagas oferecidas aí, 287 mil profissionais registrados. Isso é o que a gente tem até agora. E aí, gente, eu chamo a atenção de vocês para a gente pensar assim, ó, o quanto ainda tem um descompasso, né? A gente tem uma ideia de que no Brasil devem ter mais de 3 milhões de bacharéis formados em administração. Em números do Conselho Federal, que daí pegamos os 27 estados de registros, né? A gente tem mais ou menos 300 mil hoje, né, registrados, assim, números de agora, do fim do ano.
E aí a gente consegue ver assim, ó, então, né, a gente tem aí fazendo uma conta rápida aí, né, a gente tem mais ou menos 10% das pessoas se registrando. E isso é muito difícil, porque com um número tão baixo de registros, né, a gente ainda tem que trabalhar muito para realmente fortalecer a nossa profissão. E aí quando o pessoal nos pergunta, quais são os espaços de atuação que eu tenho? Aqui a gente tem mais de 5 milhões de empresas constituídas. E eu estava vendo um levantamento esses dias do Ministério da Economia, pensando em MEI, em microempresas, eles estavam falando em mais de 12 milhões já, atualizando esse número. Então, é mais do que o dobro do que eu estou colocando aqui para vocês. Então, quando a gente pensa assim, tem espaço, né? Entra tanta gente para estudar administração, tem espaço para todo esse pessoal depois para trabalhar, tem muito espaço, porque isso a gente está falando só de empresa. Antes, quando eu comecei aqui a conversar com vocês, eu estava falando também da importância dos espaços, da importância da gestão em todos os espaços. Tem toda a área pública, tem todo o terceiro setor, que são áreas que com certeza, né, demandam muito administradores, muitos gestores, precisam também cada vez mais se profissionalizar e se qualificar. Então, a gente tem que olhar para esses números, pensar, tem um monte de gente, tem um monte de espaço, e ao mesmo tempo, nesses meus 4 anos aí de caminhada na universidade, alguns vão fazer com um pouquinho mais de tempo, demora um pouco às vezes, mas também o que eu vou fazer para me diferenciar? Porque a administração, ela é muito grande, né? Ela tem muitas áreas. Eu, especificamente, fui mais para a área lá no início da minha profissão para a área de gestão em saúde, depois para a gestão de pessoas, e hoje acho que eu estou muito mais para empreendedorismo social do que qualquer outra coisa. Então, a gente também vai vendo quanto que a gente vai se encontrando dentro das áreas, trabalhando, né, e se desenvolvendo também nesse sentido, né? E aí, gente, quando a gente pensa assim, o que que é, para que existe, né, um conselho federal, para que existe os conselhos regionais, né? Então, ela é uma autarquia, então é importante a gente entender que é um parceiro, né, que é uma instituição pública também, e que a gente está lá criado a partir da lei de 1965 que rege a nossa profissão. Também, então, ela regula que a gente possa ter os conselhos e o Conselho Federal. Tá? O Conselho Federal fica em Brasília e lá se reúnem, né? Normalmente tem 2 representantes de cada estado que participam sempre, um como titular, o outro como suplente. Então, na ausência de um, o outro também participa. E o propósito sempre dos conselhos, né, é a defesa da sociedade, que está destacado ali para vocês em vermelho, né? Mediante o controle das atividades no campo da administração, olhando sempre o que? A questão técnica, a questão ética. Então, isso é muito importante, né? Que os administradores estejam lá registrados, que a gente possa fazer esse acompanhamento. E aí, assim, acho que para trazer um caso para vocês, para exemplificar, acho que tem uns 4, 5 anos atrás, aqui no nosso estado, a gente teve uma situação de uma empresa que foi, que na verdade, ela foi envolvida num escândalo de eles faziam toda uma maracutaia lá em concursos públicos. E aí a gente foi acionado no conselho, porque tinha uma pessoa, né, quando a gente tem uma empresa que é vinculada à área de gestão, além das pessoas físicas se registrarem, as pessoas jurídicas também se registram nos conselhos, quando é, né, daquela área, né, daquela área da administração. E essa empresa estava registrada no conselho, esse administrador estava registrado no conselho também, e a gente foi acionado, então, para ver a questão desta empresa e deste administrador, porque eles tinham feito algo totalmente errado, antiético, né, e enfim. Bom, no conselho não nos cabe o julgamento, né, do que eles fizeram. Isso vai para a parte legal, isso tem Ministério Público, tem né, tinha toda a ação correndo. Mas nos cabia o quê? Olhar se este administrador que estava lá respondendo pela empresa como administrador, o que ele tinha feito, né, na questão técnica, na questão ética, o que tinha de errado. E sempre pensando, né, gente, que essas coisas elas correm meio que em paralelo. A gente ia olhando o momento, né, como é que vinha aquela ação, e também a gente abre daí um processo ético
contra esse administrador, porque ele fez algo totalmente equivocado. Então, uma coisa, e aí se eu posso dar uma dica, né, e ficar um apelo para vocês, cuidem, né? Porque às vezes alguém diz assim, lá no final, quando vocês terminaram a faculdade ao final dos 4 anos, a gente quer que tu entre como representante técnico da empresa. Cuidem isso. É o nome de vocês, é o registro profissional de vocês, é o CPF também de vocês que vai estar junto. E cuidem, porque com isso vem uma responsabilidade muito grande. Aí um dia uma aluna me disse, mas prof, eles estão me oferecendo R$1.000, é só para assinar um documento. Aí eu disse, cuida, pode ser a assinatura mais cara da tua vida. Então, gente, assim, se vale uma dica, né, é essa, assim, ó, tem que saber se é uma empresa idônea, vocês vão realmente estar trabalhando lá ou vocês vão dar uma assessoria, mas tem que saber quem é, porque vai ficar vinculado o teu registro profissional, vai ficar vinculado o teu CPF. Então, cuidado. Isso sempre é importante. Dica preciosa essa, Cláudia. Essa é importante, né, Mayra? Não dá pra gente pensar, às vezes, essa coisa do dinheiro fácil, ele não existe, Fácil. né? Não existe, exatamente. Como os gringos costumam dizer, there is no free lunch. Não adianta. É isso aí. Gente, então, né, tem toda essa ideia do conselho, né, da finalidade da proteção do interesse público, então, sempre cuidando, né, a partir dos seus profissionais, a qualidade dos serviços que estão sendo prestados, né. E aí, quando vocês pensarem lá, Cláudia, estou terminando o meu 4º ano, já me registro no conselho, vocês podem, assim como a gente está fazendo. Essa reunião hoje, essa aula hoje, apresentando para vocês o que é o conselho. Quando chegar lá no final, vocês também vão poder ter uma palestra onde vocês vão poder saber todas as informações e saber se fazem o registro ou não. Agora, o registro, ele te dá o quê? O exercício legal da tua atividade, tá? Mas vamos supor que vocês pensem assim, tá, mas me formei em administração, mas agora estou atuando, sei lá, em outra área. Faço o registro ou não faço? Não faz, porque senão tu vai começar a pagar e daí depois tu vai ter que fazer todo um processo para poder sair. Então, eu acho sempre que é muito importante assim, a gente ter a consciência profissional, mas também ter a consciência do nosso momento e de como que a gente está atuando, né, enquanto administrador, enquanto administradora, ou naquele momento ainda não está atuando. Então, também é importante que vocês possam ver isso, né. E aí, gente, aqui está todo o nosso sistema, né, aí com todos os conselhos representados, né? Todos os estados têm. Acho que um dos mais novos e menorzinho é o Acre, né? Que ainda tem 200 e poucos registrados. Aí a gente pega no pé dos colegas do Acre, mas tem administrador no Acre? Aí a gente fica enchendo o saco deles, né? E eles ficam furiosos, mas é só brincadeira, tem sim. Então, gente, qual é a nossa missão, né? Promover essa difusão, então, da administração e a valorização do profissional da administração. E cada vez mais a gente tem trabalhado com essa ideia do profissional da administração, porque a gente tem o bacharel, a gente tem os tecnólogos, a gente tem os mestres, a gente tem os doutores. Então, a gente entende, né, que é um grande grupo aí, foi uma inovação quando o conselho começou a registrar mestres e doutores, alguns eram contrários, outros favoráveis, mas a gente entendeu principalmente, né, como alguma coisa de fortalecer a profissão, algo que fosse mais amplo e que desse conta de tudo isso, e principalmente para um modelo que já aparecia muito na sociedade, né, o pessoal fazendo mestrado e doutorado em administração e efetivamente trabalhando como gestor. Então, também era uma forma, né, de puxar eles para dentro do conselho. Aqui está a nossa lei, então, que regula. Depois a gente tem também um decreto lá também de 67, né? Que daí aprova todo o regulamento do administrador. Vocês podem ver essas legislações todas lá no nosso site do CFA. Aqui no CRARS também.org.br também tem toda a lei, todo o decreto, está tudo colocado ali direitinho. E também, se vocês quiserem ver por acaso, assim, eu quero olhar o que normatizou o registro de mestres e doutores. Também tem lá todas essas normativas, então vocês podem avaliar. E aí, gente, quais são os campos, né, de atuação
do administrador, da administradora, né? A gente sabe aí que muito a gente trabalha com a parte de finanças, então olhando orçamento, a parte patrimonial, a parte de pessoas, então acho que é uma parte forte, né? Toda a parte de gestão de pessoas, organização e métodos, sistemas, materiais, marketing, produção. E o que a gente vê dentro desses campos? Que algo que cada vez mais, né, tem nos demandado muito dentro da área da administração é o empreendedorismo, né? E o apoio aos empreendedores, muitas vezes que não são administradores. Então a gente vai vendo assim que a administração ela vai permeando todas as áreas do mercado, né, de trabalho. O que a gente vê assim, a administração como apoio. Então, que nem eu comentava com vocês, quando eu trabalhava lá no hospital, eu estava na administração do hospital e eu estava fazendo apoio para que todo o trabalho técnico, né, de médico, enfermeira, fisioterapeuta, para que todos eles, né, para que todo esse trabalho técnico fosse desenvolvido. E ele é fundamental, né, nesse contexto. Então, essas são as grandes áreas aí da administração. Aqui, algumas particularidades, né, que a gente pensa, a gente faz a cada 2 anos uma pesquisa dentro do Conselho Federal, principalmente olhando para os administradores, questionando os empresários e também questionando os professores e coordenadores dos cursos de administração. A gente vai olhar um pouquinho qual é o perfil do administrador. A gente já devia ter começado ela no final do ano passado, e aí atrasamos um pouco para fazer agora esse ano, e infelizmente por conta da pandemia estou achando que a gente vai ter que deixá-la para o ano que vem. E é uma pesquisa gigante que é aplicada pelo pessoal da FIA, que é um instituto vinculado à USP, onde eles fazem vários questionamentos, principalmente pensando aí, né, nesse direcionamento dos cursos de administração, também no direcionamento da profissão. E aí algumas coisas que vêm lá, né, da última pesquisa que a gente teve, a última acho que foi 2018, se eu não me engano, ou 2017, não, acho que foi 2018, porque esse seria o ano já para fazer a próxima. E aí algumas coisas que vêm, né? A maioria dos administradores são providos de conhecimentos específicos, né, na administração de pessoas e equipes. Então, quanto é importante, né, a gente, ao longo da nossa formação, a gente poder, né, enquanto administrador, fazer estágios extracurriculares, poder trabalhar lá na empresa júnior, mas tudo isso vai desenvolvendo esses conhecimentos, né, de gestão de pessoas, além do que as habilidades e as atitudes, né, que aparecem ali como a ideia do relacionamento interpessoal. E isso, gente, é muito difícil a gente dizer assim, vamos sentar todo mundo numa sala de aula e vamos dar isso, né? A gente vai desenvolvendo isso com o dia a dia, com o trabalho, nessas relações, né? Depois, algo que nos cobram muito e que é muito importante que a gente consiga desenvolver aí, né, a competência para identificar identificar problemas e implantar soluções para esses problemas, né? Então, acho que isso é como nos vem, né, enquanto administrador. E também ali a ideia de que a gente pode estar o tempo inteiro, né, se adaptando nos momentos de transformação. Então, agora vocês imaginem, a gente está num super momento de adaptação, né? Porque a gente está tendo que mudar muitas coisas, mudando os nossos espaços de sala de aula, mudando os modelos de empresa. Esses dias eu estava vendo uma discussão de uma empresa nossa aqui do estado e eles falando, né, que tinham pouca coisa no ambiente virtual. E aí, de uma hora para outra, tudo foi. As vendas foram todas para o ambiente virtual. E aí, como é que tu vai correr atrás agora do tempo que dali a pouco tu nunca pensou nisso, foi deixando passar. E aí, chegou a pandemia e como muitos dizem, o que o teu CEO não fez, ou o teu diretor de tecnologia e infraestrutura não fez até agora, a pandemia fez por ti em semanas, né? E todo mundo saiu correndo para se adaptar. Então, acho que isso é importante da gente pensar, né? E aí, para falar um pouquinho para vocês também, gente, das competências que a gente vê aí para nossa área lá dentro da nossa Câmara de Formação, né? O que a gente vai vendo? A gente vai vendo todos os aspectos que vão impactando o processo da formação do administrador, a gente vai fazendo esse alinhamento aí, né, entre a formação e a realidade do mercado. Então, o que a gente normalmente
tenta, né, trazer essas discussões, propor melhorias, poder fazer esse olhar. Por isso também que a gente faz aquela pesquisa, né, de levantar todas essas informações, tudo isso que aparece. É uma pesquisa gigantesca, não sei se o Clécio e a Mari em algum momento já olharam, né, porque tu pode ir pegando os dados só por estado ou pode abrir o Brasil inteiro, né, mas é uma pesquisa gigantesca que a gente pergunta tudo para ele, para os administradores. Não sei se vocês já olharam em algum momento. Eu vi um relatório uma vez, Cláudia, que na verdade era um relatório em cima da pesquisa, mas eu nunca acessei a pesquisa na íntegra. Uhum. Eu também não acessei. Ela é bem interessante, assim, porque ela traz muita informação para a gente de como, né, olhando por com esses três olhares. Então, o olhar do administrador que está formado, o olhar do professor e coordenador e o olhar do empresário. E aí, o que a gente faz lá dentro da CFP? A gente tenta, né, aproximar tudo isso para propor principalmente melhorias no andamento dos cursos, na própria questão. A gente usa muito isso também agora para nossa discussão lá das diretrizes curriculares, porque o que a gente entende? O mundo está mudando muito mais rápido do que a gente imagina, então a gente tem que andar e fazer a pesquisa, olhar tudo isso, faz com que a gente debata, com que a gente possa olhar e repensar muitas vezes, né, as próprias disciplinas, porque é claro que a gente entende, né, e quando antes da gente estar aqui já na aula a gente estava conversando, ela era antiga TGA, mas a gente vai mudando, a gente vai trazendo livros, porque se a gente tivesse parado lá naquela diretriz de 2005, não sei se a gente ia ter muito aluno hoje, né? Porque ela está num modelinho ainda quadrado. O que a gente foi fazendo? Até por sentir, por acompanhar os movimentos do mercado, o movimento dos alunos também, porque os alunos também estão cada vez mais, né, a milhão ali, aprendendo de diferentes formas, a gente foi atualizando tudo isso. Então, acho que isso é importante, né? E lá na Câmara, o nosso objetivo sempre é esse. Também, né, gente, a gente fica o tempo inteiro lá incentivando o uso de novas tecnologias, pensando nesse processo todo de desenvolvimento. E aí uma coisa que neste ano que passou, né, para mim foi um desafio e foi muito diverso, assim, porque quando a gente está no Rio Grande do Sul, a gente tem um olhar, né, sobre o nosso estado, sobre as nossas escolas. Acho que eu já conheço as instituições de ensino superior do estado inteiro, né? Já fui para tudo quanto é lado aqui dando palestra. Mas quando tu vai para outros estados, tu vê a diferença e mesmo assim, além da diferença, o tipo de necessidade daquele administrador, daquele professor, o quanto que é diferente. Então, ano passado eu fui para o Pará, eu fui para o Tocantins, eu fui para Goiás, e aí, e muito nesses momentos, né, quase todos eles para fazer reunião com professores, com coordenadores de curso. Então é interessante, assim, como que as informações vão chegando em cada lugar, ou não, né? Que normalmente é ou não, né? Porque chegam de forma diferente. Então, e a própria questão do curso, o quanto que a gente, e a gente está trabalhando muito isso na diretriz, é de trabalhar pela competência, mas a gente entender que as necessidades de um lugar é diferente das necessidades do outro e o quanto que o curso de administração ele precisa ir sendo customizado, né, para o que é aquela necessidade de cada lugar. Então a gente vê muito isso andando pelo país, gente, assim, diferenças que eu digo que são abismos, né? Eu fui também para Macapá e aí acho que lá é a maior diferença que a gente vê, porque uma condição muito diferente, todo o sul e sudeste, né? Uma necessidade muito grande de tudo, assim. Então, acho que a gente, todo o tempo que a gente está nesse trabalho, também eu fico pensando o quanto é importante a gente poder conversar com as pessoas e contribuir um pouco, né? Com o que a gente sabe, com o que a gente tem de informações, para que realmente esse ensino se consolide cada vez mais no país, né? Então, a gente faz... Oi, Clécio? Tem uma pergunta que o Rodrigo Guerra está fazendo, que já como tu andou por diversos estados, né? Ele pergunta assim, qual que é o melhor estado para estudar e para trabalhar como administrador? Bom. Já que tu viu os pontos, né? O extremo, assim, ele, vamos dizer, na visão dele de ser um profissional competitivo, aonde que ele deveria estar estudando, se atualizando para ser um bom profissional?
Bom, Rodrigo... Rodrigo, qualquer coisa, tu completa aí a pergunta. Eu tentei interpretar. Não, é isso mesmo, professor. É isso mesmo que eu quis perguntar. Tá bem, Rodrigo. Bom, eu vou dizer para você assim que informação, né, em se preparar para o mercado, acho que o nosso estado do Rio Grande do Sul não perde em nada. A gente tem as nossas instituições estão entre as melhores do país. Agora, em mercado, o que eu vejo, assim, por mais que eu tenha andado, e aí, claro, sempre tem que ver qual é a tua disponibilidade, né? O Nordeste tem muitas oportunidades, mas eu acho que, olhando na administração, e tenho visto, assim, o movimento de alguns colegas, mesmo eu não sendo favorável, tá? Mas acho que São Paulo ainda é o lugar que parece que é uma mina aquilo, assim, sabe? Tem muita coisa, Rodrigo. Então, assim, quando a gente olha e pensa assim, em ser jovem, e às vezes nem tão jovem, porque eu vejo colegas hoje já com mais tempo de profissão, e que foram para São Paulo. Eu fui há pouco tempo visitar um que é amigo, mas foi meu professor na faculdade, né? E ele estava como diretor do Sírio-Libanês. E ele me disse assim, Claudinha, aqui é uma coisa, assim. Porque, e aí eu estou pensando, tá, Rodrigo, muito assim na minha realidade, que trabalhei muitos anos dentro de hospital. E ele dizia assim, em Porto Alegre, tu saiu do Moinhos de Vento, dificilmente tu vai para o Mãe de Deus, porque normalmente um já concorre com o outro. Aqui, eu saio do Sírio, amanhã eu tenho mais outros 20, 30 hospitais para ir administrar. Então, tu tem isso, sabe, Rodrigo? Tu tem um potencial muito grande de empresa, de negócios, e não adianta, assim, é meio que o coração do país nesse sentido, né? Agora, eu tive em São Luís do Maranhão, e fui visitar um ex-aluno que foi para lá e está lá trabalhando na gestão de um hospital, e depois disso ele já levou mais uns 10 colegas para trabalhar lá. E aí eu conversei muito com ele, e depois conversei com alunos também lá da faculdade, da Federal, lá do Maranhão, e ele dizendo assim, prof, tem muita oportunidade aqui. Agora, claro, tu tem que saber, tu tem que conseguir chegar nessas oportunidades e tem que estar disposto a viver aqui, porque ele me disse, é diferente do nosso modelo do Sul e do Sudeste. Então, eu acho, Rodrigo, assim, depende sempre muito, assim, da disponibilidade que tu tem, né? Esses dias um colega me disse, por que tu nunca saiu do estado? Eu disse, porque eu sou muito bairrista, quis ficar aqui, né? Aí acaba que a pessoa casa, tem filha, eu disse, aí eu acabei que não saí. Mas eu enxergo, assim, como... para estudar, eu acho que o Rio Grande do Sul não perde em nada de São Paulo. Te confesso que até acho que na grande maioria está melhor, porque a gente tem as duas melhores universidades privadas aqui no Sul. Então a gente sabe, né, que na questão de ensino, em pesquisa, tudo, assim, eu acho que o estado ele é muito rico em tudo isso, Rodrigo. Agora, realmente, depois nas oportunidades, eu acho que ainda o top ainda é São Paulo. Vamos tentar desbancar, né? Fazer algumas outras coisas, empreender, fazer novos negócios, mas ainda tá. Te respondi, Rodrigo. A gente me desculpa, mas assim, eu acho que a gente não desbanca São Paulo. Desculpem, vamos botar a viola no saco. São Paulo não é Brasil, gente. Não dá para comparar. São Paulo não é Brasil, em nenhum sentido. Então, assim, eu acho que São Paulo assim, quando você fala em competitividade, eu acho que essa palavra estava na fala do Rodrigo, eu não tenho dúvidas que São Paulo é o lugar. Agora, você também pode fazer outras escolhas na vida, né, Cláudia? Assim como você fez. Eu vivi 15 anos em São Paulo, né? Eu trabalhei no Einstein como gestora. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante. Aqui, se você trabalha no Moinhos, você não vai para o Mãe de Deus. Lá, se você trabalha no Sírio, o Einstein quer te contratar. Então, são dinâmicas muito diferentes. Então, a dinâmica de São Paulo é uma dinâmica de negócio de primeiro mundo, né? A lógica de gestão, você tem muita empresa global, os headquarters estão lá. Você tem muito expatriado, então você tem uma mistura de culturas que te faz crescer muito. Agora, tem um preço, gente. Não é barato o preço que a gente paga. E não estou falando de preço financeiro, né? Tem um preço pessoal, emocional.
Então, assim, no fundo o que eu acho eu acho que a gente não tem que ficar, minha opinião, né? Eu não acho que a gente tem que querer ficar igual a São Paulo, porque a gente não vai crescer e ficar igual a São Paulo por toda uma condição econômica que se estruturou lá, né? Levou anos para ser construída. Mas eu acho que na perspectiva de aprendizado, né? E eu concordo integralmente contigo, Cláudio, eu acho que na formação a gente não perde, claro, a gente tem lá, tem o INSPER e tem a FGV em São Paulo, que são o creme de la creme, mas eles são escolas de negócio. Quando a gente fala de formação na perspectiva de universidade, o Rio Grande do Sul está muito bem servido, né? Muito bem servido mesmo. Agora, o que eu acho que tem que fazer vai para São Paulo, aprende um monte, pega aquela dinâmica lá e volta para fazer isso aqui funcionar diferente, gente. Concordo, Mara. Ô, Cláudio, deixa eu só completar a pergunta do Rodrigo. Eu sei que o Rodrigo tem essa curiosidade, o Lucas provavelmente, tá? Porque o Lucas também é um menino bastante inquieto, assim, ele já respondeu ali no chat. Eles começaram esse semestre o curso, né? Para estar no Einstein, para estar no Sírio, não é todos os administradores que vão ser gestores nesses hospitais, né? Assim como em grandes empresas, como alunos que a gente tem que são diretores da L'Oréal, entre outros profissionais. O que eles precisariam fazer durante essa jornada que eles têm na PUC para ter um potencial de chegar lá? Não precisa falar agora, mas pode responder depois. Mas eu acho que é uma pergunta que também pode ter inquietado eles, né? Se lá é o melhor, como eu faço para ser o diferencial e estar lá durante esse período? Tá bem. Clécio, muito boa pergunta, né? Eu acho que eu só queria também comentar uma coisa disso que a Mayra falou, né? Acho que das escolhas, né? Eu acho que a gente vai fazendo escolhas durante a nossa vida. Eu me lembro que uma vez me perguntaram, porque eu trabalhei 15 anos como gestora dentro de hospital, em plano de saúde, né? E fui fazendo essas mudanças. Até que em determinado momento eu decidi vir mais para a academia e hoje eu tô 40 horas na universidade, né? E eu acho que a vida ela vai te mostrando isso, né? E tu vai fazendo as tuas escolhas. E as pessoas me perguntavam: tu não gosta de hospital? Eu amo hospital, gente. Eu gosto do cheiro do hospital, eu gosto de estar dentro do hospital. Eu acho que assim, faz parte da Cláudia, sabe isso? Tanto que se vocês me perguntarem assim, eu amei ser coordenadora de curso de administração, mas eu sou muito mais feliz hoje sendo coordenadora do curso de medicina. Por quê? Porque eu vou no hospital. Só não estou indo agora, mas eu passo o tempo inteiro lá negociando com o gestor do hospital e vendo o que dá para melhorar para os alunos da medicina fazerem essa atuação. Então, eu acho só que tu faz escolhas, e naquele momento, quando eu fiz a minha escolha, e acho que a Mayra também, quando fez a escolha de vir para o Rio Grande do Sul, foi uma escolha por qualidade de vida, né? Porque eu trabalhava no hospital de domingo a domingo, a maioria das vezes, né? Eu trabalhava num hospital um pouco mais carente, não tinha. Eu sempre dizia, no final do mês tu pensava, paga o fornecedor ou paga o funcionário, né? E aí, sempre correndo atrás, tentando melhorar a questão de gestão, mas acho que depois de um tempo, né, tu vai querendo fazer essas opções. Então, acho, Rodrigo, que o mais legal da dinâmica da vida e da dinâmica que a gente tem no nosso tempo hoje é isso. Tu pode daqui a pouco ir para São Paulo, ficar lá, né, Mayra, trabalhando 10 anos, 5 anos, daqui a pouco volta para Porto Alegre, coloca toda essa dinâmica, ou vai para o exterior também. Acho que as oportunidades elas são muito grandes, né? Eu acho que a gente vai fazendo essas escolhas e vai vendo o que é melhor para cada um de nós, porque cada um vai ter o seu caminho, a sua trajetória, né? E pensando nisso, Clécio, que tu disse, eu acho que não tem, assim, ninguém, gente, vai sair assim, me formei amanhã e vou me tornar diretor de uma grande empresa, a não ser que o teu pai seja o dono da grande empresa e ele já quer que tu vire o diretor, né? Mas dificilmente isso vai acontecer. Eu acho que é uma caminhada. E uma coisa da administração que eu acho que é importante, assim, eu me lembro o dia que eu entrei na faculdade para fazer administração, né? Eu comecei a faculdade dia 8 de agosto, dia 30 de agosto eu comecei meu primeiro estágio extracurricular, até era remunerado, assim, na época ganhava uma bolsa lá
como se fosse hoje uns R$500. Mas ok, eu não estava lá pelo salário, não estava lá pela bolsa, eu estava lá pelo aprendizado. Então, o que eu acho da administração que é muito importante, acho que foi o Lucas que perguntou isso, né, Clécio, que comentou isso, é tu já ir aproveitando, né? Tu tem a oportunidade de estudar numa das melhores universidades, aproveita os conhecimentos, aproveita o espaço que a universidade te dá, não só a coisa da sala de aula, mas do que vai além. Tipo, eu posso estar envolvido num projeto, numa pesquisa, na empresa júnior, eu posso também fazer um estágio. Administração é uma das áreas que mais tem estágio extra. E aí, às vezes, eu não, prof, mas eu vou ficar lá só atendendo, né, conversando com algumas pessoas. Gente, todo momento de interação com outra pessoa tu vai estar aprendendo na tua vida, sempre, né? Então aproveita isso e pensa lá naquela competência que a gente falou antes de relacionamento interpessoal. E aí eu acho que tu vai galgando isso, né? E vai te desenvolvendo para poder ir para uma área e para outra. Agora, se vocês pensarem, eu estava lá no hospital de clínicas, né? E eu tinha feito um concurso, e o meu concurso na época era para auxiliar administrativo, mas eu tinha um salário bom para aquele momento, né, da vida. E aí eu disse, eu vou sair, vou ir trabalhar num outro lugar. Daí alguém me disse, mas ninguém pede para sair do clínicas. Não, eu vou pedir porque eu não quero ficar aqui. E neste lugar eles vão me enxergar sempre do mesmo modelo, né? Como alguém que entrou como auxiliar administrativo. E eu quero ser administradora. Mas aí o que eu fazia? E eu trocava horrores de trabalho no início da minha carreira. Eu ficava 6 meses, 8 meses, 10 meses e estava indo para outro lugar. Mas sempre saía de um já conseguindo outro, mas tentando, né, correr atrás para o desenvolvimento, para o conhecimento. Então, eu acho, Lucas, assim, para chegar nesses lugares, tu trilha isso, né? É uma caminhada, é o que tu vai fazendo, é o network que tu faz, é como que tu vai, as competências que tu vai desenvolvendo, como que as pessoas vão te conhecendo. E aí, só para contar uma coisa para vocês, assim, bem pessoal, quando eu fui para a coordenação do curso de medicina, eu estava na coordenação do curso de administração, a Unicinos estava procurando alguém para coordenar o curso de medicina junto com o médico, né? Porque nós somos 2 coordenadores. E eles foram lá no Sírio para conversar com que tinha sido meu professor e que é meu amigo, perguntando onde é que a gente vai achar alguém para nos ajudar na coordenação desse curso. E sabem quem que me indicou? Ele, lá do Sírio. E eu estava lá dentro e eles não sabiam que eu tinha esse duplo vínculo. Então também, assim, gente, o quanto que é importante isso, né? Eu disse para ele, bom, prof, a vida inteira, né, em algum lugar que eu estava, tu estava lá me indicando, eu estava te procurando para me dar alguma sugestão de trabalho. Então, quanto é importante esse network que tu vai formando e o conhecimento que as pessoas têm, né, do que tu está fazendo e a vida inteira, né? Eu acho que a gente também algo, né, muito atual, assim, a gente termina a graduação e já vai lá, vou fazer um pós, vou fazer outro pós, vou fazer mestrado para quem quer ir para academia, não vou fazer. Eu agora sou aluna de pós de novo, estou fazendo um pós agora de gestão em saúde pública por evidências. Então, eu acho que a gente está sempre se colocando isso e se desafiando. Então, Lucas, espero ter respondido, mas acho que a ideia é isso, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento, formando o nosso network para conseguir, né, chegar também nesses cargos, né, e saber, né, que tem que ter, tu vai ter que mostrar muito a tua competência, a questão do relacionamento, né? Como é que tu faz tudo isso. Então, acho que é uma construção, né? Não é assim da noite para o dia. Mas acho que vocês estão dando o primeiro passo, né? Já estão na faculdade de administração, já estão participando. Acho que isso é muito importante, né? Bom, gente, seguindo ali, então, né? Não sei, tem mais alguma pergunta, Clécio? Tu quer... Não, a princípio é isso, eu achei excelente, muito bom. Estou recebendo vários elogios aqui no meu WhatsApp, viu? Eu achei que fosse sobre o CRE, sobre o CRA e tal, a professora a Cláudia é excelente e tal. Eu estou agradecendo eles aqui, te comunicando aqui a parabenização dos alunos. Tá bom, obrigada, Clécio. Bom, gente, o que mais que a gente faz, então? A gente contribui lá na CFP, então, para todo esse aperfeiçoamento aí do marco legal da profissão. A gente propõe parcerias com entidades públicas e privadas, né? A gente tem essa parceria que agora já vai para o 4º ano, então, com o Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, tem sido algo
fantástico, assim, ter essa parceria. A gente conseguiu também no Conselho Federal uma parceria com o Banco do Brasil, a gente está trabalhando também uma parceria com a Caixa Econômica Federal, e o que a gente trabalha dentro, né, principalmente dessa parceria do Fórum Permanente. A gente conseguiu tornar como um programa de Estado a formação de profissionais, de administradores, para eles principalmente poderem dar consultoria e assessoria em em micro e pequenos negócios, né? Para pequenas empresas, e tem sido muito legal. Então, a cada ano a gente faz isso, a gente tem um grupo de 6 conselhos regionais que indicam lá mais ou menos 40 administradores, fazem uma seleção, né? Os administradores se inscrevem e aí eles recebem um curso que é todo subsidiado pelo Conselho Federal para poder, então, dar essa capacitação, né? A gente capacita eles para eles poderem dar essa consultoria para os pequenos negócios. Tem sido algo fantástico aqui no nosso estado. O curso terminou agora, acho que em dezembro. O pessoal daí só está fazendo o projeto final e já deve estar recebendo a certificação. E é uma maneira que a gente entende principalmente assim, de apoiar o administrador, que muitas vezes não tem o acesso, né, para se qualificar. E aí a ideia é a gente poder ajudar ele nessa qualificação e também na sua inserção no mercado de trabalho. Então foram as duas coisas. Imaginem que a gente já fez isso em Rondônia, a gente já fez isso no Acre, a gente já fez quase o Nordeste inteiro. Faltam agora 6 estados só para a gente fazer. E a gente passou com esse curso em todos os lugares. Quem é que é o nosso parceiro, né, dentro desse curso? O nosso parceiro também é a FIA. Então, são os profissionais deles que vão para esses estados para dar o curso, né? E com o objetivo aí, principalmente, de preparar esse profissional. E agora, daí depois a gente dentro do Ministério da Economia, a gente faz toda uma base comum de administradores, administradoras que possam dar essa assessoria. Então, tem sido algo muito legal. Eu fui para vários lugares também, onde a gente começou esse curso, né? E o objetivo sempre é poder dar esse tratamento diferenciado para o micro e pequeno empreendedor, né? Poder dar esse apoio e levar as ferramentas de gestão para eles, né? E aí a gente vê aí que o CFA tem aí junto, né, em conjunto com a União, a gente tem todo o tempo, né, feito esses esforços no sentido de estimular o administrador para que ele possa explorar suas habilidades, as suas competências e se desenvolver. E aí nesse momento, nesse programa de capacitação, a gente quer então que ele trabalhe como consultor, que ele possa ser um profissional liberal e levar o seu conhecimento para ajudar nessas competências todas. E uma coisa que é interessante, que isso mobilizou várias outras atividades, né? A própria parceria com o Banco do Brasil, eles estiveram, foi em dezembro que a gente assinou a parceria com eles, e o que eles estão formando é todo um sistema de apoio de crédito, né, que seria o crédito facilitado para o micro e pequeno empreendedor. Então a gente tem tentado, né, todo o tempo mobilizar isso, porque a gente sabe que às vezes isso é uma dificuldade, né, como é que eu acesso aquele recurso para empreender? Então a gente tem feito isso também junto com eles. O que a gente tem aí, gente? Aproximadamente 70% hoje, né, dos trabalhadores do Brasil trabalham em micro e pequenas empresas, né, empresas de pequeno porte, né? E muitas delas, o que a gente via? Que faltava essa questão da modernização, da gestão, né? E aí, por isso se criou esse fórum permanente de discussão de micros e pequenas empresas, né? Dentro do Ministério da Economia, a gente conseguiu esse assento, né? Quando eu digo a gente é o Conselho Federal, então o meu vice-diretor lá, ele participa, normalmente agora não está acontecendo, né? Mas normalmente, mensalmente, eles têm reuniões onde eles estruturam toda a pauta do Fórum Permanente e nós trabalhamos no Conselho toda a questão da capacitação. E a gente está aí também em negociação com
com a Caixa Econômica Federal, porque eles também queriam mobilizar para ter mais turmas, né, e para eles apoiarem financeiramente mais turmas para acontecerem, né, dessa capacitação. Porque a ideia qual é? Que a gente possa cada vez mais qualificar essas microempresas, pequenas empresas, para a sustentabilidade do negócio, né, e a gestão como apoio para que tudo isso aconteça, né. Então a gente tem trabalhado aí. O que a gente vê hoje, ó, e aqui esse dado já é lá do Ministério da Economia, ó, 99% das empresas no Brasil, né, são pequenos negócios. Então eles dizem que 14 milhões. Claro que eles vão dizer, prof, mas a maior parte, então 1% são os grandes. Daí a gente não está olhando aqui a questão, né, do que ele gera, mas só se a gente pensar por aqui, ó, 55% dos postos de carteira assinada estão nos pequenos negócios, 27,5% do PIB está em pequenos negócios, é porque as grandes, né, Mayra, quem está em São Paulo vê isso, realmente elas mobilizam muito dinheiro, né? Mas se a gente pensar também o quanto que é importante para o país, e aí eu escuto muito hoje dos jovens, né, eles dizendo cada vez mais que a relação com as empresas podem ser relações com empresas menores, mas com um propósito, com uma aproximação diferente também com o seu cliente. Quem sabe a gente não vai ver mudanças nesse sentido, né? E 44% da massa salarial aí, né, pago por essas empresas. Então a gente vê que tem aí, né, bastante espaço aí para trabalhar. Imaginem um espaço também para assessoria e para consultoria, né? Então a gente vê ainda, né, uma demanda reprimida aí de profissionais que tenham conhecimentos voltados para essa área, especificamente, porque muitas vezes a gente olha para o grande negócio e aí como é que a gente modula. Então no nosso curso, né, ele é um curso de extensão, ele não é um curso de pós-graduação, mas o nosso objetivo o tempo inteiro no curso foi trabalhar ferramentas pensando no pequeno negócio, no micro, né, então pensando nisso e ao mesmo tempo podendo potencializar aí também para ele, né, a questão do trabalho. O que a gente vê, então, né, gente? Também essa questão do acesso ao crédito que eu comentei antes, que é algo que a gente está lá preocupado no Conselho o tempo inteiro, né? De poder ajudar e apoiar isso, até por isso que a gente tem feito também essas parcerias aí com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, né? Para tentar aí reduzir juro, né? E também estimular aí a geração de empregos, a renda, então, todo o tempo poder fazer isso, né? E o que a gente enxerga como justificativa aí, né, dentro disso, né? A importância dessas micro e pequenas empresas. Então, vocês veem que dependendo de onde a gente pega o número, ele é um número bem diverso, né? Eu acho que tem essa diversidade também do número por conta dos MEI, né? Que são os microempresários individuais e hoje alguns já consideram eles, outros não consideram, então dá um pouco essa diferença. A importância dos MPEs, então, para os administradores, quase 40% deles trabalham hoje nesse tipo de negócio, né? E também uma coisa que a gente trabalha muito é tentar minimizar essa taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas, né? Então, quando a gente olha até os relatórios lá do GEM, né, que traz todos os dados aí do desenvolvimento do empreendedorismo no país, a gente vai olhando ali como é que quanto tempo que o negócio fica ativo. A gente tem todo aquele levantamento que dizia que muitos negócios fecham nos seus primeiros 5 anos e essa taxa ainda é muito elevada no país. Então, a ideia também dessa parceria é poder minimizar tudo isso, né, e poder cada vez mais trabalhar no sentido de que isso não aconteça, né. Então, a gente capacita esses administradores. Quem é que pode entrar, tá, gente? Prof, eu sou aluno lá, já posso entrar para fazer o curso? Não, o curso, até este momento, ele foi ofertado para profissionais do conselho, já registrados no conselho, né? Então, eles que podiam fazer o curso. Aqui no nosso estado, o curso foi um sucesso, assim, na verdade, eu tive que passar o chapéu e chorar lá no Conselho Federal, porque a gente teve quase 100 inscritos, e eu disse, tem pelo menos 60, a nossa sala é grande, daí fiquei lá no choro, né? Normalmente os módulos do curso presencial são de 40, mas a gente conseguiu o nosso curso aqui, teve bastante gente, foi muito legal. E aí também, né, gente, então oportuniza que esse administrador ele possa, né, principalmente se qualificar para estar no mercado de trabalho, algo que a gente também está trabalhando no Conselho Federal
é da gente ter uma academia do conselho, então poder ter cursos rápidos assim de formação, porque se a gente pensar, eu quero fazer um curso de Excel, um Excel avançado, e aí a gente também está organizando isso para fazer tudo isso para os administradores de forma gratuita, ou seja, sem custo nenhum, né? E já tem também a modalidade aqui no Conselho Regional de Administração para os alunos, né? Eles podem, enquanto alunos, já ter a carteirinha de alunos de administração, e aí eles podem também acessar alguns cursos. Eu vi que o Conselho aqui também já está fazendo algumas parcerias, sempre com o objetivo assim, de poder principalmente auxiliar nesse processo de desenvolvimento, né? Então acho que isso ajuda. E depois também a gente divulga aí toda essa rede. Então nossa rede hoje já tem aí mais de uma centena de administradores que já fizeram essa formação e que agora se encontram dentro dessa rede e estão lá com o seu nomezinho, né, na listagem lá do Ministério da Economia para poder dar esse apoio e dar essa assessoria para os pequenos negócios. E a gente pensa nisso, né, uma ação que traz aí o benefício para toda a sociedade, que a gente realmente, né, consegue ver o conhecimento que está sendo adquirido, né, vai poder depois apoiar os administradores e principalmente, né, ajudar aí na sustentabilidade do negócio, né, e o propósito também é que esse colega que fez o curso, ele também possa multiplicar o tempo inteiro esse conhecimento dele, né? Então, a gente já tem aí, né, a nossa proposta, né, capacitar 1.485 administradores nos 27 conselhos. Então, eu disse para vocês, nos faltam só 6 conselhos, então a gente já passou aí, né, de 1.000 formados nesse momento no curso, né, então já tem um número bem grande. E a gente quer aí beneficiar também, né, todo mundo com esse conhecimento, com esse fortalecimento da área de gestão. Então, esse é o nosso objetivo maior sempre, né? E aqui, só para vocês verem aí um pouco dessa relevância, né, que a gente diz com essa ideia do profissional e do institucional. Então, a gente pensar a oportunidade versus o risco, né, os desafios que a gente tem, a responsabilidade, o compromisso, a dedicação. Então, como eu comentei antes com vocês, a gente olha para esse momento e enxerga tantas empresas com dificuldade e muitas, né, passando risco aí de saber se vão continuar com seus negócios ou não. E eu sempre digo que a gente tem que olhar e pensar qual é a oportunidade que a gente está tendo também, né, de repensar os nossos negócios, os nossos modelos de negócio, nosso modelo de gestão, né, e o quanto que isso, claro, traz tudo que está aqui, desafio, responsabilidade, compromisso, dedicação, né? Não tem como ser diferente, mas eu acho que se a gente se diz, né, aí como um profissional de transformação e que está o tempo inteiro olhando para todo esse contexto e principalmente com resiliência, né, a gente vai conseguir aí sair de tudo isso e com certeza depois, né, voltar para o crescimento, achar o nosso foco. Aqui só eu comentei com vocês, então a gente está pensando, está estruturando, na verdade, né, a KDM, a gente já fez todo o projeto, está tudo pronto. O que a gente vai fazer agora é começar a licitar, porque a gente quer ter uma base para colocar todas essas informações. Então, a ideia é uma plataforma com informação, né, com a parte pedagógica, com produção, e que isso sirva para o administrador já formado, para as instituições de ensino, para o pessoal lá do Fórum Permanente, para todos, né? Porque o objetivo é qualificação. Então, a gente traz isso muito forte. E aí, também, para comentar com vocês, um outro projeto que a gente tem dentro do Conselho Federal, é a certificação profissional. Então, assim, né, como algumas instituições, e vocês vão ver isso aí ao longo do curso, né, buscam certificação. Então, a ISO, que é um programa bastante conhecido, né, tem ISO 9000, tem ISO 14000, a gente, diferente, daqui a pouco uma pergunta, uma dúvida que vocês tenham, né, de por que o Conselho de Administração não tem uma prova, assim como a OAB tem. E essa pergunta, ela sempre aparece para a gente, né, de por que a gente não tem. E até esse momento a gente entendeu que não devemos ter, que o papel de regular o ensino superior de administração, ele é do Ministério da Educação, e o nosso papel é regular a profissão de administração, né? Então a gente entende que o nosso papel é registrar o administrador e depois acompanhar para ver
se isso está, né, sendo feito da maneira correta. Então, a gente acabou chegando nessa proposta da certificação. Qual é o objetivo da certificação? Então, imaginem vocês, eu me formei, sou administradora e estou atuando lá na área de gestão de pessoas, já fiz um curso, me sinto qualificada para isso. Então, eu posso lá fazer uma prova e receber mais um selo aí, né, para a gente colocar no nosso currículo. E o objetivo é isso, é distinguir esse profissional, principalmente conseguir, né, a partir desse processo, comprovar a competência dele, né, dentro dessa área, porque daí ele faz por área, então ele vai fazer por gestão de pessoas, por marketing. Quem aplica hoje essas provas para nós e que é o nosso parceiro lá no Conselho Federal é FGV lá de Brasília, né, que está nessa parceria, então eles fazem todo esse processo de aplicação. E aí o que a gente faz na certificação? Então, né, a gente está divulgando, principalmente, né, nos conselhos, nas instituições de ensino superior, e o que para mim, assim, e aí Cláudia falando, né, eu acho que ainda o calcanhar de Aquiles da certificação, é o mercado. Porque quando a gente vai pensar, pensem vocês, pessoal, vocês já conhecem um pouco lá a certificação de banco, é obrigatório, ele vai trabalhar lá com o cliente, vai atender pessoa física, pessoa jurídica, ele tem que fazer a CPA 10 lá, né? Então, mas quem é que cobra isso dele? O mercado cobra. Então, como o mercado cobra, aí todo mundo tem que fazer. Então, a gente, né, acho que a certificação, qual é o nosso objetivo? É que o mercado enxergue valor cada vez mais nessa certificação. Então, a gente tem articulado muito, né, com o Sebrae, Senai, com todos esses organismos aí da sociedade organizada, para tentar, né, mostrar a relevância de um profissional que tem essa certificação, porque para ele principalmente poder enxergar esse valor, daí ele vai colocar isso para o profissional dele e a certificação vai ganhar mais força. A gente entende que essa é uma maneira, né, da gente qualificar a questão profissional. Aqui eu coloquei para vocês as áreas que a gente já tem, então na área de gestão de pessoas, logística, finanças, marketing e produção. E o que está entrando agora é lá a parte de sistemas de informação, saúde e gestão pública. Então, que vão ser os 3 que estão entrando, que a gente está trabalhando com a FGV, porque daí a gente faz todo o escopo, né, para ver como é que vai ser a questão da prova, o que eles vão cobrar, a certificação, para depois poder colocar isso em funcionamento. Mas é o objetivo sempre, né, de poder aí tá apoiando o administrador para ele se enxergar como alguém diferenciado dentro do mercado de trabalho. E aqui a gente tem alguns impactos que a gente entende como impacto positivo, né? Entendendo o sistema CFA com seus conselhos, os empregadores e os profissionais, né? Então, acho que o nosso maior desafio hoje é trabalhar o empregador para ele ver isso, né? Como realmente algo de garantia de qualidade, que traz maior efetividade, né, com resultados mais eficazes em todo o processo de desenvolvimento das pessoas. Então, a gente precisa trabalhar muito o empregador para ele entender isso, né? Porque aqui, pelo nosso lado, enquanto conselho, a gente sabe que é fundamental trabalhar a qualificação. Não dá para pensar, eu me formei em administração, peguei meu canudinho, botei embaixo do braço e nunca mais voltei a estudar. Isso não é possível, né? A gente tem que estar o tempo inteiro ali correndo atrás. E aí, levando para o profissional essa ideia da inserção competitiva, né? Dele poder se colocar sempre como um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E a ideia da certificação é a aferição, né, do conhecimento dele, das competências que ele tem dentro daquela área, né? Então, é isso que a gente trabalha um pouquinho. A gente tem aqui, e eu mandei, né, Clécio, para vocês, né, Mayra, a apresentação, depois o pessoal pode dar uma olhada lá, tem o CFA Play, a gente tem canal no YouTube, tem muita informação, então depois quando o pessoal também tiver que responder o quiz, tem muita coisa lá também de informação, né, sobre o conselho, sobre os programas, né, então aqui, esse vídeo que eu coloquei aqui especificamente é sobre a nossa parceria lá com a FGV, né, para a questão do desenvolvimento todo da certificação profissional, então eles podem ver, né, todo esse material, podem ver também essa parceria lá das MPEs, tem muita coisa lá dentro, né. O que a gente diz lá, pode falar, Clécio. Ô, Cláudia, o Lucas fez uma colocação aqui, mas eu acho que é um pouco diferente do que tu falou, tá? Por exemplo, aqui na PUC a nossa formação geral é administrador,
né? Apesar deles escolherem linhas de formação, como, por exemplo, eu posso me formar na área de marketing, empreendedorismo, na área de inovação, então vai ter mais disciplinas focadas nessa área. Mas eles têm algumas disciplinas que são eletivas, que são até 6 disciplinas. E eles podem escolher 3 disciplinas específicas, como, por exemplo, vamos dizer que eu faço inovação, mas eu gostaria de saber mais um pouco sobre finanças, e aí eu faço mais disciplinas da área de economia, e aí a PUC ela dá uma certificação se a pessoa escolhe 3 disciplinas naquela área. Por exemplo, marketing digital, gestão de pessoas, né? Legal. E aí o Lucas colocou, será que isso é mais ou menos o que a PUC faz? Eu acho que não. O que tu está dizendo é o seguinte, o profissional sai na linha de formação de marketing e ele faz a certificação para dizer, eu sou mesmo, eu me formei em marketing e eu sei marketing, né? É como Isso se mesmo. fosse uma... Quando eu chegar lá na empresa, te formou em marketing, beleza, eu preciso que tu tenha a certificação do CRA. Porque eu quero ver mesmo se tu sabe marketing, ou tu sabe faculdade. Isso mesmo, Clécio, tu coloca mais um selo. E uma coisa que é importante, assim, gente, vamos supor, tu na faculdade, tu fizeste a faculdade e fez esse direcionamento, né, no final do teu currículo. Mas vamos supor que em determinado momento, porque esses são os caminhos, muitas vezes, da gestão, tu acabou indo muito mais para finanças. E chega um momento que tu te sente muito mais habilitado em finanças do que em marketing, que foi a tua base. Tu pode, daí, com documentos, né, e prestando uma prova, mas com documentos da tua atuação profissional, também ganhar esse selo para essa área, entende, Clécio? É como se tu colocasse mais um selinho. Ok, eu tenho lá, né, minha formação com o direcionamento para marketing, mas o que eu estou lá há 2 anos trabalhando é finanças. Bom, eu posso ir lá, então, e pedir também a certificação para finanças. Aí ele faz uma prova, comprova com as informações que ele tiver da atividade profissional dele, com algum documento da própria empresa, e ele pode fazer isso, né? Tu ficou mudo, Clécio? Ficou agora não, é que veio uma outra colocação no chat. Eu acho que é isso que o Clécio estava lendo. Eu vou tentar transformar essa colocação numa pergunta, tá? Porque, de repente, para o Luiz é claro, mas pode ser que para alguém fique na dúvida. Vamos dizer, algum banco resolveu me contratar, tá? E aí eu não sou formado ainda em administração, e aí o banco diz, mas para te trabalhar aqui, tu precisa da CPA 10. Eu não sou administrador ainda, estou no 2º ou 3º semestre. E aí eu vou lá, faço o CPA 10, tiro... Passei, né? Vamos dizer, como OAB ou não, passei. E aí eu vou para o banco para trabalhar de gerente de conta. Mas eu ainda não sou administrador. Eu acho que a pergunta, mais ou menos, que a gente pode chegar... Eu posso fazer uma certificação em marketing, mesmo eu ainda não estando formado? Não. Não pode. Pelo menos esta certificação do conselho tu não pode, porque o princípio é que tu já esteja formado e já tenha o teu registro profissional. Mas assim, acho que também, pensando nos alunos, né, o que é importante sempre olhar, porque às vezes o teu cargo de gerente de contas, vamos supor, ele não te pede ainda que tu seja formado. E aí ele pode ter a CPA 10, mas daqui a pouco ele ainda não vai ter essa certificação, que é uma coisa que ele vai poder complementar assim que ele se formar. Eu acho que esse é um ponto que talvez seja importante de ressaltar, né? Em algum momento da carreira, para ele continuar ascendendo, ele vai ter que ter a formação. Não se iludam, tá, pessoal? É assim, isso é uma regra de mercado. Nós não estamos discutindo se ela é válida, se ela não é essa a nossa discussão. A questão é, os planos de carreira dentro das empresas chegam a um determinado nível que você precisa ter formação de nível superior, senão você não ascende para o próximo nível, né? Então, assim, ele pode ter todos os CPAs da vida, ele pode ter feito, por exemplo, lá de gestão de projetos, ele pode ter a certificação do PMI como gestor de projetos, né? Mas vai chegar um momento que, se ele não tiver uma formação em nível de graduação, ele não cresce mais na carreira. Vocês podem ter certeza disso, gente. Isso é bem comum nas empresas. E até, Mayra, para complementar um caso, né, de um aluno,
Ele já é empresário, tem um super negócio, né? Uma empresa fantástica, assim, super grande. E ele, acho que ele começou direito, foi até o 8º semestre, mais ou menos, desistiu, daí foi para administração. Aí foi para uma instituição aqui em Porto Alegre, quase terminou, mas prof, eu tô sempre viajando, tarará, não consigo. Agora foi para... Aí ele disse assim, professora, eu vou terminar o curso de administração. Eu perguntei por quê. Tu não vai acreditar. Eu fui para os Estados Unidos e ele viaja um monte, assim, pelo mundo inteiro, em função do negócio dele, da empresa. Ele é um dos diretores da empresa, um dos donos da empresa. Aí ele disse, aí tu não vai acreditar. Daí eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de pós-graduação em Harvard. Eu disse, mas que show, que fantástico. Só que eu não posso. Porque eu não terminei. Aí eu disse pra ele, Cristo, e o que te falta? Só me falta o TC. Eu disse, pelo amor de Deus, né? Nasce essa criança. Né? Então, às vezes a gente fica pensando, não, mas eu vou ser dono do meu negócio, se eu não quiser. Mas foi muito engraçado, porque quando ele disse isso, e ele é uma pessoa assim, olha, ele tá no mínimo há mais de 10 anos tentando terminar, e claro, por conta até da própria empresa, que daí explodiu, e é um super negócio hoje, com essa dificuldade. Eu disse para ele, não, coloca isso como meta na tua vida. Ele disse, não pode. Aí eu acho que ele ficou mais chateado ainda, porque o outro sócio dele já é formado e tá lá fazendo curso já, e ele não. Eu acho que o ponto é bem esse, assim, ó, vai cobrar. A carreira profissional de vocês vai cobrar isso. Podem ter certeza. Quanto antes vocês tiverem isso, menos oportunidades vocês perderão. Isso é um fato. Verdade. Tem uma pergunta que eu acho que a gente perdeu aqui, Cláudia, que é do Bruno. Ele quer saber, que eu acho que essa tu pode responder, né? Até porque é uma das áreas que tu trabalha. Se a área de gestão de pessoas possui boas oportunidades. Bruno, eu acho que sim. Acho que a área de gestão de pessoas, ela tem boas oportunidades e ela é uma área que dos últimos anos, né, e tô pensando aí na minha história dentro da administração também, ela saiu um pouco daquela ideia do patinho feio, porque sempre os melhores gestores, eles iam para finanças, para produção e para logística, que era a coisa mais linda e mais nobre dentro da gestão, né? E eu mexo com o pessoal dizendo que botavam na área de gestão de pessoas sempre o cabeção, né? Aquele que não deu certo na finanças, que não foi muito bem no marketing, bota ele lá na gestão de pessoas. Só que depois de um tempo eles começaram a se dar conta, né, que se tu bota um cabeção para a área de gestão de pessoas, o resto inteiro vai mal, porque é ele que contrata as outras pessoas, então o negócio não vai funcionar. E aí o que a gente vê, e eu participo muito dessas discussões da área de gestão de pessoas, de CEO Fórum, de todos esses contextos, até porque eu adoro isso também, né? Então, estou sempre lendo sobre isso, assim, é que mudou muito nos últimos anos. E a área de gestão de pessoas, ela passou a ser uma área muito mais bem vista, colocando profissionais de ponta nessas áreas para fazer a gestão, entendendo a importância dela, porque, gente, vamos lá, se eu enquanto empresa, né, enquanto negócio, eu tenho uma infra maravilhosa, eu tenho, né, toda a estrutura bem organizada, mas se eu não colocar as melhores pessoas lá dentro para trabalhar, eu não vou me diferenciar. Porque a diferença está nas pessoas, né? Só o CNPJ não vai garantir esse diferencial. Então, por essas pessoas que eu vou conseguir me colocar no mercado, me diferenciar, me consolidar, ser sustentável. Então, hoje, Bruno, a área de gestão de pessoas, acho que ela está muito bem vista. Tudo que eu vejo, assim, sempre das discussões é cada vez mais os profissionais da gestão de pessoas se qualificando, ganhando melhor também, né? Então, acho que eles estão muito melhor, assim, acho que tem boas oportunidades nessa área, sim. Acho que é uma área bem que deu um up, assim, na última década, principalmente, viu, Bruno? Bom, gente, só para finalizar, então, né, pensando lá no conselho, a gente acha que a gente tem essa obrigação, né, de fazer essa diferença para esses micro e pequenos empresários, né, enquanto administradores, porque a gente entende que se até hoje, né, os grandes negócios já estavam mais profissionalizados, mais organizados, essa área sempre sofreu muito, né? Então a gente precisa dar esse apoio, qualificar, trazer a profissionalização e apoiar, né, esses negócios também para a questão da sustentabilidade, né? E pensem, né, daqui para frente, cada vez mais o que a gente vai ver vão ser as pessoas empreendendo, a gente tendo que ter conhecimento desses negócios e podendo apoiar, né?
E aí, para concluir, aqui só uma frasezinha, né, para a gente colocar aí do Guimarães Rosa, né? Então, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossegue, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, né? E a gente precisa ter essa coragem aí para fazer a diferença. E aqui do nosso presidente Mauro Kroes, né, também uma frase dele, né, para quem é comprometido, decidido e competente, nenhum obstáculo vai ser problema, né? Para quem não é, nenhuma facilidade vai ser a solução. Então, quanto que a gente, e é algo que eu digo muito para as pessoas, né, que se a gente quer mudança, se a gente quer que as coisas sejam diferentes, a gente tem que ser essa mudança, a gente tem que querer fazer parte dessa diferença, né? Eu me lembro que há 2 anos atrás, quando eu fui concorrer para o Conselho Federal, eu ficava pensando, meu Deus, eu não vou para esse negócio, né? Ah, eu já estou cansada, e viagem, e vai, e deixa a família, e corre atrás, e trabalha fim de semana. Aí depois eu fiquei pensando, bom, mas eu tô a vida inteira dizendo, né, que a gente precisa mudar, que as coisas têm que melhorar, então vamos lá, né? Vamos em frente. Mas isso é algo que eu acredito muito, né, gente? Por isso tô lá, me dedico muitas horas e mesmo hoje, quando a gente está no trabalho online, a gente faz muita reunião online, participa de muita coisa, né? Mas com o objetivo de que a nossa profissão seja cada vez mais reconhecida, que a gente tenha espaço e que a gente possa ter muito orgulho, né, de fazer parte aí da área da administração como um todo. Tá bom, gente, a minha contribuição era essa. Deixo aí para as perguntas, Clécio, Mayra, também se quiserem perguntar alguma coisa. Desculpem aí se eu me passei um pouco no Não, tempo, a foi pessoa se excelente. emociona falando, né? O Lucas botou aqui que para ele acha que é lamentável a quantidade tão pequena de profissionais registrados no conselho, né? Vendo Também o benefício que acho, tem para a Lucas. profissão e para a sociedade. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês, que até quando eu era presidente, né, o pessoal dizia, você tem que passar só fazendo, fiscalizando, porque é uma das atividades que o conselho faz, né? Daí eu disse para eles, o meu sonho é o dia que a gente não precisar mais fiscalizar. E a sociedade fiscalizar por nós, assim, ó, tipo, eu preciso fazer um planejamento estratégico, quem que eu vou chamar? O administrador. Eu preciso fazer um plano de cargos e salários, quem que eu vou chamar? O administrador. Então, eu acho, Lucas, que é uma pena, porque a gente ainda não vê, né, os administradores com essa consciência do coletivo, né, do quanto que é importante. E também a gente tem que buscar cada vez mais esse reconhecimento, né? Então, o que eu trabalho sempre, a minha ideia é nessa ideia do reconhecimento, do apoio para o administrador, para ele ser reconhecido no ambiente de trabalho, né? Então, acho que isso é importante. Uma pergunta que eles não fizeram, mas que eu sei que é uma curiosidade que todo mundo tem, tá, Clécio? Quanto que a gente paga de anuidade, né? No Conselho Regional, Verdade. porque isso se paga, né? Mas assim, gente, não é dos conselhos mais caros, né? Eu paguei, acho que em janeiro, daí tinha um pouco de desconto, ficou acho que 429 ou 409 reais. Esse valor tu também poderia parcelar em 3, mas aí se eu pagasse naquele momento tinha um desconto, acho que era 20%, então acabei pagando numa vez só. Mas é um valor mais ou menos, né, em torno disso, 400 e pouquinho. Muito bom. Aí os formandos no primeiro ano não pagam, tá? Vamos supor que se você se forma essa notícia é boa. Essa notícia é boa, né, Mari? Se tu te forma em janeiro, recebeu o teu diploma, tu só vai pagar no outro ano, não é no primeiro ano que tu faz o registro. Quando é formando, né? Depois, isso é um benefício para quem é formando, é um ano de carência. Cláudia, não sei se eles têm perguntas, mas qual a dica, então? Acho que tu já falou, mas para reforçar para eles, qual a dica, então, já que eles são alunos de primeiro semestre, né? Para ser esse profissional de sucesso, credenciado ao CRA, o que eles precisam fazer mesmo durante esses 4 anos que eles vão permanecer mínimos, né, na universidade? Clécio, eu acho que assim, a principal dica, né, como eu falei para vocês, como a gente tem uma área que ela tem muita, apesar das pessoas dizerem qual é a técnica da administração, a gente tem muita teoria, a gente tem muitas ferramentas, mas lembrem-se de uma competência que é fundamental para o administrador, que é
a questão do relacionamento interpessoal, da gente ter essa habilidade, né, de trabalhar com as pessoas, para as pessoas. Então, acho que a dica seria sempre tentar ir aliando aí teoria e prática, né, nos espaços que a universidade te propõe, nos espaços fora também. E, gente, se a gente quer se diferenciar, a gente tem que ir além, né? Eu sei que às vezes os alunos pensam, ai, prof, tem que ler tudo aquilo. Tem que ler muito mais do que o professor te deu, né? E se às vezes tu acha, mas essa literatura tá meio chatinha, meio pesada, tem tanta coisa legal hoje. Tem videoaula, acho que a gente tem, acho que o nosso maior desafio hoje, enquanto estudante, né? E eu me coloco sempre nesse lugar, porque acho que a gente é estudante pela vida inteira, e é muitas vezes a gente saber selecionar isso. E às vezes o professor pode te dar esse apoio. Esses dias eu estava vendo aquela minissérie, que até foi um aluno que me indicou como é que é o nome? Acho que é Walker, o nome dela, que é aquela negra, que é a primeira mulher empreendedora milionária dos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram. E aí alguém me indicou e eu fiquei pensando, putz, é fantástico, sabe? E ela é uma aula de gestão e, claro, uma aula de resiliência, de força, de coragem. Ela faz um produto para o cabelo, não sei dos alunos aqui se alguém já assistiu, mas eu fico pensando, gente, é uma aula, né, de gestão. Então, às vezes, esse livro tá meio chato, vai lá, assiste uma série, volta pro outro livro, porque tu tem diversidades de conhecimento e te entender como um aprendiz pela vida inteira, né? Com o processo de aprender ao longo da vida, de que alguém que está na caminhada. Aí o Prof. Clécio, a Prof. Mayra deram um livro para vocês, lê outro, busca, vai além. E se, eu gosto de ver coisas mais rápidas. Bom, no YouTube tem tanta coisa. E às vezes é isso, assim, como é que eu separo aquilo, como é que eu acho essas informações e vou organizando o meu tempo, as minhas leituras, os filmes, os vídeos que eu quero assistir, né? Mas eu acho que a principal dica, Clécio, é se entender aí como um aprendiz, né? Que vai viver esse processo a vida inteira do aprender a aprender e principalmente tentar sempre, né, trazer isso da prática, porque a gestão, ela pede muito isso pra gente, né? Para que a gente possa estar lá nos espaços de convivência dentro das empresas ou mesmo na universidade, se você está na empresa júnior, mas, gente, vai estar aprendendo o tempo inteiro, né? Nunca tem assim, mas estou perdendo meu tempo. Não existe isso. Tu está em contato com as pessoas, vai estar aprendendo, vai estar ganhando. Acho que essa é a principal dica. Né? Experimente-se, né? Experimente-se. Legal. A gente faz isso muito com eles, a gente trouxe várias séries. Claro que a gente não passa o filme todo na aula, mas a gente passa Vida de Inseto, que é uma aula de administração gigantesca, né? A gente trouxe um filme que a gente pediu para eles assistirem, que é Indústria Americana, que é um documentário dos baraques, né? Que eles investiram nesse... que tá no Netflix também, um documentário que mostra uma indústria chinesa chegando nos Estados Unidos e tentando botar a mentalidade chinesa nos americanos, trabalhadores americanos, e ao mesmo tempo tentando pegar a cultura americana para a empresa chinesa, né? Então é muito legal. Assim, a gente também tenta fazer isso. A gente deu um livro para eles lerem, então a gente oferece esses recursos diferentes até para eles se experimentarem para ver qual a melhor forma de aprendizado, né? Isso. Uhum. Porque às vezes eu aprendo mais vendo vídeo do que lendo um livro e assim por diante, né? E uma coisa vai complementando a outra, né, Clécio? Às vezes tu assiste, aí depois esse fim de semana eu consegui assistir aquele documentário da Michelle Obama. Eu fiquei pensando, puxa, muito bom, mas agora tudo que eu quero é ler o livro. Porque eu fiquei pensando, se o documentário é bom, normalmente o livro é melhor ainda, né? Porque ele tem uma riqueza de detalhes. Aí fui procurar, ele estava esgotado. Eu fiquei pensando, que legal, então. Eu acho que isso é legal, assim, porque tu vai vendo e vai se inspirando também, né? Vendo esses modelos, vendo os desafios que as pessoas passam, né? Também durante a sua jornada. E eu acho que é muito legal, assim. Acho que isso vai complementando e são formas de aprendizagem. Acho que cada um vai achando aí, vai modulando, né? Uns gostam mais de ler livro, outros gostam mais de ver vídeo, e acho que a gente vai fazendo o nosso equilíbrio, né? Mas eu acho que assim, uma coisa importante, né? Antes que eu esqueça, Cláudia, tem uma série no Netflix chamada Recursos Desumanos. Tu vai gostar. Vou anotar.
Pode anotar que tu vai gostar. É extremamente crítica, entendeu? Pega aqueles pontos nevrálgicos de RH que a gente vive se debatendo, tá? Ótimo. Mas eu acho que um ponto importante é independente, porque uma coisa é conteúdo, a outra coisa é forma, né? Uhum. O que a gente está dizendo é, você precisa ter conteúdo. A forma pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma palestra do TED. Eu, pessoalmente, gosto bastante das palestras do TED, porque, assim, dificilmente você tem alguma coisa de baixa qualificação nas palestras do TED, né? Quando a gente está pegando palestras aleatórias no YouTube, tem que ter um critério maior de avaliação, porque tem de tudo. Né? E aí, assim, vai olhar o currículo do cara, ver o que esse cara fez. Se tu precisa ter a capacidade de avaliar criticamente a qualidade daquele conteúdo que está sendo disponibilizado. Né? Quando você está no YouTube, isso para mim é fundamental. Então, assim, eu acabo gostando muito do TED porque, de certa forma, alguém já fez essa curadoria antes, né? Para o troço ter virado um TED, alguém já foi lá e disse assim, não, faz sentido esse conteúdo, ele para em pé. Mas, assim, gente, o que eu acho que é muito importante é, mesmo que a gente tenha identidade com uma forma mais do que a outra, elas não podem ser mutuamente exclusivas. Assim, a habilidade que a leitura de um livro te traz é muito diferente da habilidade que uma série te traz, né? Você pode assistir uma série e desenvolver muito mais o pensamento crítico ao assistir a série do que ao ler o livro. Mas, por outro lado, claro, vai depender de indivíduo para indivíduo, mas, por outro lado, a leitura te capacita a ter uma boa fluência na escrita. Sim. Né? Assim, tem muitos processos seletivos, e isso tem crescido bastante, que tem pedido redação para as pessoas. Porque as pessoas não conseguem escrever. Não é que ela não entende, não é que ela não tem o conteúdo, não é que, entende? Ela não consegue colocar isso num papel. E pensa o seguinte, você vai trabalhar numa empresa global, onde o headquarter está lá na Suécia. Você não vai ficar falando com o CEO da empresa todo dia, você vai ter que mandar relatórios para ele. E se você não tem a capacidade de escrever e se comunicar a partir da escrita, você como profissional pode ser desqualificado do ponto de vista de competências. Não é que você não tenha conteúdo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente realmente precisa compreender que conteúdo e forma são coisas diferentes e as formas não podem ser exclusivas, porque elas desenvolvem habilidades e competências diferentes. Verdade. E acho que é uma coisa importante, né, Mayra? A questão da leitura e da escrita, meu Deus do céu, né? A gente está aí na universidade e a gente fica impressionado, assim, porque os erros de escrita são de chorar, né? E a gente precisa, imagina, isso tu mandando, né, para o teu diretor um texto e que às vezes, sério, gente, às vezes até no computador eu me pergunto como é que a pessoa consegue, porque até o computador te mostra se a palavra está escrita de forma errada, né? Isso é o mínimo. Aí eu brinco, que a gente vai esperar, falta, né? eu costumo brincar, nesse caso é a falta daquele capricho básico, né? Pelo amor de Deus, gente, vai. O corretor tá te dizendo, tem um pouquinho só de capricho. É verdade, mas a gente vê isso, né? A gente pega isso em trabalho de conclusão, então e é fundamental para o administrador, para o profissional de gestão, ele tem que saber, né? Às vezes tu pede assim, escreve um texto para mim, a criatura não consegue, ele fala, meu Deus do céu. Isso é treino, gente. É treino, não tem outro jeito. Eu coloquei ali para vocês que eu voltei nos meus slides para ver, eu coloquei ali do ladinho o meu e-mail ali. Se alguém quiser também contato, se quiser perguntar depois alguma coisa, algum questionamento, eu vi que a Yasmin já assistiu ali, ó, a série que eu falei, ó, que é da Madame Walker. Mas se também tiverem alguma dúvida, ou quiserem questionar alguma coisa, ou também fazer sugestões, acho que a vida é uma aprendizagem, estamos sempre abertos, mas eu quis deixar ali porque eu olhei ali nos slides e não vi só tava o do conselho, mas esse aí é o meu pessoal que eu acesso toda hora, se alguém precisar qualquer coisa, eu tô também à disposição. Perguntas, gente?
O Lucas ficou impressionado. Lamentável, né, Lucas? Eu também acho. Mas depende de quem mudar esse cenário. De nós, né? Depende de nós. Gente, aproveitem. Não é sempre que vocês têm a Cláudia aí. Eu tenho uma perguntinha. Oi? Oba, voz. Como é? Tá, a administração tem várias áreas, né? Marketing, recursos humanos, o financeiro e tal. Eu sei que vai muito da pessoa e tal, mas qual vocês acham a mais... Não sei se vocês já trabalharam em todas ou não sei, mas qual que vocês acham a melhor, assim? Ou, sei lá, mais A bem melhor é remunerada? marketing, toda a vida. Olha aí, ó, Rodrigo, já as pessoas já estão Lamentável, professor Clécio. Lamentável, professor Clécio. Marketing é melhor, sem sombra de dúvida. Ô, Rodrigo, eu vou dizer que é gestão de pessoas. Eu vou dizer que é sustentabilidade. Eu também. A minha segunda eu ia dizer, ou empreendedorismo social, alguma coisa assim. Mas, ô, Rodrigo, eu acho que vai muito do que tu gosta, né? É uma coisa muito pessoal. Assim, eu fui diretora de marketing. Quando eu entrei na Angrade, será que Cláudia, tu vai ser a diretora de marketing? Eu disse, sério? Eu odeio esse negócio. Não é que assim, eu odeio. Tipo assim, eu conhecia marketing da faculdade, mas nunca tinha trabalhado com isso. E aí, Rodrigo, tu vê assim, ok, fiz o meu trabalho lá durante 2 anos como diretora de marketing, mas não era uma coisa assim que eu achava, uau, né? Que bom que tem gente que goste. E isso é o legal da vida, né? Olha o Clécio dizendo aí que adora, que é a melhor área. Mas eu acho que é muito assim, ó, do que tu gosta. E isso vai dizer muito de como tu vai ser feliz aí dentro das tuas escolhas e também até no resultado, porque acho que também uma coisa está vinculada à outra, né? O teu sucesso no que tu faz, provavelmente se eu te perguntar o que tu acha de gestão hospitalar, tu vai dizer, não, isso nem morto. Várias pessoas me diziam como é que alguém decidiu trabalhar dentro de um hospital não sendo técnico, né? Porque não é médico, não é fisioterapeuta, não é enfermeiro. E eu amo, então... Mas isso é o olhar de cada um. Acho que é bastante pessoal. O que fica a dica é o que a professora Cláudia havia falado, né? Que a gente sempre fez, experimente-se, né? Faça um estágio de marketing, faça um estágio na área financeira, faça um estágio na área de sustentabilidade e assim por diante, até para descobrir o que tu não quer fazer nunca na vida, né? Eu jamais vou trabalhar no hospital, porque eu fiz estágio lá e não gostei. Ou jamais vou trabalhar com marketing, ou jamais vou trabalhar com finanças. E aí tu pode ir por eliminação ou até mesmo por identificação, né? Sim. Assim, Rodrigo, eu acho que um ponto que é fundamental é você tem que ter o olho brilhando. Eu falo isso para os alunos. Assim, se o teu olho não brilhar, você não vai ser competente e você não vai ser feliz. Porque para ser competente, a gente precisa estar feliz e realizado. Então, assim, onde é que o teu olho brilha? Você vai descobrir isso. Você vai descobrir isso durante as disciplinas do curso. Porque vão ter disciplinas que você vai ver que vai ser aquela coisa do tipo assim, eu preciso terminar para me formar, entendeu? Aquilo ali já é um indicativo do quanto você vai se identificar ou não com aquela área, né? Então, assim, as disciplinas do curso vão te dizer, os teus estágios vão te dizer, e em última instância, você muda. Assim, a minha área inicial em administração era tecnologia, gente. Eu fui programadora, desenvolvedora de sistemas, entendeu? Não tem nada a ver comigo. E era super competente. Não é que eu não era, porque meu cérebro é lógico, entendeu? Então, assim, cérebro lógico, você se dá bem nessa área. Agora, assim, eu me sentia aquela coisa do tipo assim, chegava no final do dia, eu me sentia realizada. Eu dizia assim, eu fiz diferença? Não. Então, isso é o autoconhecimento, né? É você entender assim, eu estou fazendo alguma coisa que, de fato, faz sentido para mim. Sim.
Mas trabalhei 20 anos com tecnologia, entendeu? Então, assim, a vida é assim mesmo, entendeu? É verdade. Bom, muito obrigado. Obrigada, Nada. Rodrigo. Bom ouvir, né, os alunos. Nem fala. Eu digo isso pro meu filho, eu digo, tenha pena dos professores, fala. Diz Empatia, alguma meu filho. coisa. Ai, tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o áudio e perguntar aqui no chat? Ou está tudo Tudo muito dominado? claro. Está tudo dominado. Dominado. É que às vezes eles ficam com muito mais dúvidas do que perguntas, né? Mas eu acho que é muito bom porque a palestra, a tua fala foi muito provocativa em termos de trazer a questão do Conselho Federal, de mostrar, né, as certificações, essa importância deles buscarem não só as certificações, mas as especializações nas áreas de se identificar, né? Eu só vou fazer uma certificação em marketing quando eu ver que aquilo é muito importante para mim. Vamos ver o que o Gabriel botou aqui. Tu recomenda a certificação para quem ainda está no início do ensino superior? O Lucas já respondeu. Já respondeu. O Lucas já está ligado. Isso. Só pode fazer depois, quando já tem o ensino superior completo, Gabriel. Eu tenho uma dúvida. Opa, desculpa, pode falar. Pode falar, Lucas. Vai lá, por favor. Só deixa eu fazer um parênteses em relação à pergunta do Gabriel, Lucas. Já te passo a palavra, pode ser? Que pode ser outro tipo, né? É que assim, existe a certificação que a Cláudia traz, é essa certificação que só pode fazer depois de formado. É o selo do PMI para o gestor do projeto, são as certificações de CPA para o mercado financeiro, esse selo, né, do CRA, você só consegue fazer depois de formado, certo? Isso. Mas durante o curso de graduação, você tem as certificações de estudo, que é o quê? É aquela trilha que você escolhe, então você já começou, você já fez as disciplinas obrigatórias, e aí você tem que fazer disciplinas eletivas. Vocês podem fazer disciplinas eletivas, como eu costumo dizer, a Bangu, vai fazendo, entendeu? Sim. Vai colocando no que encaixa na grade, ou, né, o que eu pessoalmente acho que faz mais sentido, porque você já fez algumas disciplinas obrigatórias, então você já começa a identificar aquilo que o teu olho brilha mais, você monta as disciplinas eletivas a partir da grade de certificação de estudos. E aí você sai com a formação em administração, com ênfase em empreendedorismo e inovação, e uma certificação de estudos na área financeira, uma certificação de estudos em marketing. Então, você pode... Essas certificações são certificações que você faz durante o curso. E aí, pessoal, a importância da matrícula. Assim, às vezes vocês vão fazer a matrícula e vocês não pensam no que vocês estão matriculando. Tem que encaixar nos horários. Não, gente, não façam isso. Tenho dúvida, não sei o que fazer. Vai na secretaria, chama a coordenação, chama os professores, entende? É hiper importante isso. Então, acho que são duas certificações, só para deixar claro. Lucas, perdão, pode seguir. Eu acho que tem só mais uma para completar que o Gabriel falou. Eu acho que ele tentou se referir da CPA 10, CPA 20, da CEA, que é aquelas para participar de processo seletivo em banco, né? Geralmente, se tu tiver uma CPA 10, já é um diferencial competitivo. Essas, Gabriel, não é necessário, tá? Tem instituições que fazem cursos intensivos para isso, né? Um preparatório, e tem uma instituição que rege e faz a aplicação dessas provas. Então, você pode se preparar, independente da graduação ou não, e aplicar para essa prova e ter a certificação. Só que essa certificação ela tem uma validade de tempo. Eu não me engano se é de 2 ou 4 anos e tu tem que renovar ela durante esse período para ter validade, né? E conforme você vai ascendendo numa instituição financeira, você precisa de níveis diferentes. Por isso que tem a CPA 10, a 20 e a CEA. Isso
vai muito ao tamanho da empresa, o nível de faturamento, endividamento que a empresa, ou do nível de montante financeiro que você vai operar. Lucas, por favor, Lucas, pode fazer essa pergunta. Primeiramente, eu achei muito legal, né, essa nossa conversa. Foi bem... acrescentou bastante, eu acho. Para mim, pelo menos, sim, com certeza. E a minha pergunta é mais relacionada, como eu já tinha dito antes, que eu fiquei meio assim apavorado com a quantidade de profissionais que estão registrados no Conselho Federal Administrativo, né? E eu queria saber, do teu ponto de vista, assim, o que tu acha que isso é, o porquê desse motivo, né? Porque quando tu tem um conselho mais forte, e esse é na verdade, o propósito é de tu ter uma maior valorização do profissional e também de buscar desenvolver o profissional melhor, né? E eu não consigo ver o porquê disso não estar mais adiantado. É porque ele não é muito... o pessoal não tem, sei lá, não sabem da existência dele? O que acontece exatamente? Eu acho, Lucas, que tem um pouco, tem duas coisas, assim. Acho que tem alguns lugares que as pessoas realmente não sabem, né, do conselho, ou sabem pouco. E que daí, né, tipo, esse momento que nem a gente está fazendo hoje aqui com vocês, não são todas as escolas que fazem. Então, já me aconteceu de ir em universidade, em faculdade, no final do curso, e as pessoas, os alunos, ficarem espantados de saberem que existe um conselho de administração, porque não sabiam, os professores durante a faculdade também não comentaram nada. Então, acho que isso existe um pouco. E depois, eu acho que tem uma outra questão, que a gente tem um modelo hoje um pouco, né, acho que no Brasil, assim, que vai para essa coisa de desregulamentar as profissões, né? Então, se a gente olhar o que aconteceu com o jornalismo, né, deixou de ser hoje qualquer um pode ser jornalista, né? Eles desregulamentaram a profissão. Então, existe um pouco esse movimento. E aí, algumas pessoas não conseguem enxergar qual é a relevância, então, de ter o seu registro. E isso vai muito ao encontro, às vezes, das pessoas não entendem qual é o diferencial da gente ter um conselho, qual é o propósito, e enxergar a representatividade do conselho. Por isso que eu vou te dizer que lá no Conselho Federal, principalmente, uma coisa que eu estou sempre discutindo é isso, assim, o que a nossa entrega, a gente tem que estar lá cuidando, né, da questão do bom administrador, do bom profissional para a sociedade, mas eu acho fundamental a gente ter entregas como o curso esse que a gente tem de MPS, que também apoia os administradores, porque a gente recebe dos profissionais registrados, né, um valor, e eu acho que esse valor ele tem que ser reinvestido para o benefício desses profissionais, para que eles se qualifiquem, para que eles se capacitem. E aí eu acho que também tu consegue demonstrar a legitimidade do teu trabalho, o diferencial do que o teu trabalho está fazendo. Não é só tu ter um conselho que vai lá te cobrar a cada ano a anuidade, mas é um conselho que é teu parceiro também no sentido de te qualificar, de te desenvolver para o mercado de trabalho. Então, para mim, isso é muito importante, né? E que os profissionais tenham essa consciência que vocês já estão formando aqui como alunos de primeiro semestre, que se a gente quer ter uma profissão forte, a gente tem que investir nisso, senão não tem jeito, né? Não vai acontecer só por um decreto. A lei está aí há 55 anos, né? A lei dizendo o que é a profissão de administração, quais são as áreas específicas da administração. Agora, isso de fato tem que acontecer com a gente, né? Conosco, nessa representatividade, nesse reforço de reconhecimento da profissão, né? Então, acho que são duas coisas. E acho que a gente tem que trabalhar sempre nas duas frentes, né? No reconhecimento da nossa profissão e no reconhecimento também do mercado, assim, deles entenderem quanto o profissional da administração pode fazer a diferença, né?
Cláudia, acho que eu recebi uma pergunta aqui, acho que pode ser para ti e para a Mayra, já que as duas trabalharam no hospital, né? E como gestoras. Tem um aluno que perguntou assim, eu queria saber se elas tinham certificações para determinada área quando elas trabalhavam no hospital. Só que eu já poderia, acho que até eu mesmo responder para ele aqui. No tempo que a gente se formou em administração, você faria como a Cláudia disse, né? Ela fez administração hospitalar, então era um curso específico para gestão hospitalar. A Mayra provavelmente fez administração de tecnologia da informação, então para fazer gestão da tecnologia da informação, né? Então a gente já tinha formação de administração específica para aquela área, então era quase como tu já sair certificado para isso. E aí acho que o MEC mudou, então tu é administrador de uma forma geral, e aí depois você vai fazendo as certificações, né? Isso mesmo. Quando eu fiz, Clécio, a administração no século passado, a gente tinha lá, a gente tinha as áreas já, e o curso ele tinha 5 anos, né, o curso de administração. Então, eu fiz administração com habilitação. Naquela época, existiam mais de 270 habilitações. Depois, o MEC transformou todo num curso só de administração. Mas, mesmo assim, também, eu terminei administração em 97, início de 99, eu já estava fazendo um curso de pós-graduação de gestão em saúde. Aí eu terminei aquele, nem tinha terminado, já fui fazer um de auditoria de contas em saúde. Então, assim, eu acho que a gente não tinha uma certificação específica, né? Um selo, assim, para colocar no currículo. Mas, na verdade, todo o tempo, o curso ele já tinha um direcionamento, e todo o tempo eu sempre fui também colocando coisas de qualificação, né, podendo buscar conhecimento para aquela área que eu estava. Perfeito, é exatamente isso. Em resumo, a gente não para de estudar nunca. Interessa o nome que dê para o negócio, entendeu? Hoje chama de certificação, antes a gente fazia pós-graduações, entende? Assim, a gente tem que estar estudando o tempo todo inteiro, gente. É a única coisa que vocês não vão escapar, entende? Assim, é importante que vocês se deem conta disso no início da graduação, porque a graduação é aquele momento da vida que a gente não sabe muito bem, né? que nos espera, então, enfim. E eu acho que faz parte, né? Acho que é um momento importante. Se fosse tão simples assim, a gente não dava tanta cabeçada na vida. E eu posso garantir, eu dei muitas, inúmeras. Todo mundo. Mas assim, gente, estudar é o que faz a diferença para vocês. Vocês podem ter toda certeza do mundo. Tá? Assim, o Clécio, apesar do Clécio não saber, o que me fez ser contratada no Einstein foi justamente a minha história profissional em tecnologia. Porque eles precisavam de alguém com este conhecimento específico e, na verdade, uma determinada ferramenta, mais específico ainda, para vocês terem uma ideia. Tá? Porque eles estavam implantando, era o início do processo de Joint Commission, que é uma ISO 9000, uma certificação de qualidade para os hospitais. Né? E aí toda essa área de gestão de indicadores de desempenho é fundamental. E o meu mestrado foi nessa área. Então, vocês entendem, gente, como tudo está intricado, sabe? Às vezes a gente vai estudando, e eu vou dar o meu exemplo, porque eu acho que ele às vezes tu vai estudando sem necessariamente ter feito um planejamento. E aqui, ó, estou dizendo que eu fiz isso. Tá? Em algum momento da minha vida as coisas foram conspirando, mas o que aconteceu? Eu nunca parei de estudar. E aí eu tive um chefe na IBM que dizia uma coisa que, assim, para mim é uma das verdades que eu levo comigo até hoje. Não existe sorte. O que existe é você estar preparado e com as habilidades desenvolvidas para o momento em que a oportunidade aparece. Porque se você não estiver preparado com as suas competências desenvolvidas, a oportunidade vai passar e você não vai conseguir pegá-la. Então, assim, gente, em resumo, estudem. E nunca parem de estudar, entendeu?
Verdade, Mari, verdade. Por isso que a gente precisa achar aquilo que o olho brilha, porque senão é um inferno estudar para coisa que não gosta. Verdade. Vou me deslocar que a minha bateria está acabando. Peraí, gente. A bateria do computador. A minha demora mais para acabar. Eu achei que ia dizer que a tua já tinha acabado. Mas é segunda. Não. A minha demora mais. É segunda, tá começando. Eu sou teimosa, Clés. Eu sou teimosa, demora, mas para me derrubar. Pessoal, mais perguntas aí? Pode ser para a Cláudia. Quem não teve aula com a professora Mayra pode também perguntar para ela. Fiquem à vontade, tá? Vem cá, cadê a galera da minha turma que tá todo mudo aí hoje? Estão de pijama. Não, de pijama eles estão todos os dias, Cláudia, mas até aí tudo bem, entendeu? Ai, Deus. Mas eu fico também à disposição, gente. Se não quiserem perguntar agora, quiserem perguntar em outro momento, também à disposição. E uma coisa que é legal, quando passar a pandemia, agendar no Conselho Regional de Administração para vocês fazerem uma visita lá. Aí os profs, combinem com os profs, vão lá, tem um auditório. É legal para saber, fica bem pertinho ali da 0 hora, na Marcílio Dias. É bem fácil de ir, imagina. Saindo da PUC ali, é do lado, né? Bem pertinho. Vale a pena de ir para vocês conhecerem e saberem o que tem também das atividades. Acho que é bem interessante. Cláudia, a gente também não quer tomar a tua manhã toda aqui, né? Então... Se tu tiver a tua agenda, a gente também pode te liberar. É sempre um prazer conversar contigo, ouvir as tuas histórias, compartilhar com os alunos. A gente fica bem feliz, né? Mas Tá bom, a gente tá por ti, né? Se a tua agenda estiver apertada, assim tu deixou o teu e-mail disponível, os alunos também podem nos perguntarem, assim como uns ficam com vergonha, nos mandam aqui no privado, a gente pergunta, é bem tranquilo. Tá bem. Não, eu quero agradecer vocês, né, por esse momento. Eu sei que com o Clécio eu vou estar de novo na sexta-feira, né, que a gente vai fazer para a turma da noite, tá bem? Mas é muito bom, assim, rever a Mayra, que é uma amiga querida também, te conhecer, Clécio, uma satisfação Legal. poder estar com vocês e com os alunos, porque eu escolhi ser professora por conta disso, né, para poder ter esses momentos com os alunos. Acho que é muito rico sempre essa troca de informações, esses momentos de discussão e de poder trazer um pouquinho a minha experiência para vocês, um pouco das coisas aí da minha caminhada, né? E me colocar à disposição. Estou sempre disponível, o que vocês precisarem, tem o meu e-mail, os profs também têm o telefone, se precisar qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Ótimo. Super obrigada, Cláudia. Imagina. Enorme prazer te ver. Eu também. Fiquem bem, qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tá Obrigada, ótimo. Clécio. Obrigada, Mário. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada para os alunos. Tchau, tchau.